Olá, bem-vindos para mais uma aula de contabilidade, a nossa 10ª aula. Está parecendo que a gente começou agora há pouquinho, né? Nessa nossa 10ª aula, a gente vai falar da outra grande demonstração contábil, né, que a gente tem. A principal, a gente já viu que é o balanço, mas a gente tem a demonstração de resultado do exercício. E também isso é um tema que é destacado lá na ementa do concurso. Então vamos trabalhar em cima disso para entender um pouquinho melhor como é que é o demonstrativo do resultado do exercício. O objetivo do demonstrativo do resultado do exercício é mostrar para você o que está acontecendo com relação às operações da empresa. Se as operações da empresa estão dando lucro ou prejuízo. No balanço, eu vejo lucro ou prejuízo acumulado. Então, se eu tenho lá um prejuízo, de repente, olhando o balanço, eu não tenho uma ideia precisa de que esse prejuízo aconteceu no último ano, a não ser que eu compare com o balanço anterior, o que a gente normalmente faz, tá? Mas eu posso ter um valor lá de prejuízo, só que esse prejuízo aconteceu 3 anos atrás, e agora eu estou me recuperando. Isso é uma coisa que pode acontecer. No DRE, não. O DRE diz exatamente o que aconteceu no período. É isso aqui que aconteceu nesse período. Eu tive lucro ou tive prejuízo. E ele vai estruturando o resultado, né, por camadas. Então, o balanço patrimonial mostra as contas patrimoniais, o DRE mostra as contas de resultado. E as contas patrimoniais e contas de resultado, em seu conjunto, formam o total das contas contábeis. É essa a ideia aí. Na demonstração do resultado do exercício, a gente tem várias etapas. E a gente vai agora acompanhar cada uma delas. A primeira etapa são as vendas, os abatimentos e os impostos. É o que a gente chama de o resultado, né, já apurado de vendas líquidas. Que, na verdade, é um total que a gente puxa depois que se faz o lançamento dessas vendas. Quando eu faço uma venda, tem lá o valor da nota fiscal, vende R$1.000. Mas eu tenho impostos que são pagos em cima da venda propriamente dita. Então, esses impostos, eles são apropriados ali, naquele momento. Depois, eu posso ter abatimento. Por quê? Porque na hora de vender, o cliente pediu um desconto, então eu dei um desconto para facilitar a venda. Esses abatimentos também são lançados ali. Então, eu tenho o total da venda, o desconto que eu dei, que eu registro lá, e os impostos associados. Quando eu tenho isso aí lançado, eu tenho aquilo que a gente chama, já faço as contas, venda menos abatimento menos imposto. Eu tenho aquilo que a gente chama de receita líquida de venda ou de serviço. Porque se a empresa for uma prestadora de serviço, eu também vou fazer a mesma coisa. Lá no serviço eu tenho o ISS, o Imposto sobre Serviço. Então eu vou abater isso da minha receita de serviço. E mesmo no serviço eu posso ter um uso de material qualquer, de apoio, né? Por exemplo, ele está trocando uma peça, é venda de serviço, mas ele troca a peça. Então, se eu tiver algum tipo de abatimento, desculpa, esquece, apaga isso aí, apaga isso aí. Isso aí, na verdade, é custo. Se eu tiver algum tipo de abatimento, porque eu dei desconto no serviço, como eu dei na mercadoria, então, nesse caso, eu vou abater isso do valor total do serviço. E isso me gera a receita líquida de vendas, ou serviço. Legal? Agora, a seguir vem o conjunto custos de mercadoria ou serviços vendidos e o lucro bruto. Opa, o que é isso? Depois que eu apurei o total da receita líquida, eu vou lá lançar tudo que eu gastei para efetivar aquela receita. Então, o que seria isso? Imagina que você é uma fábrica. Então, uma fábrica, ela produz bem industrializados. Ela gasta matéria-prima para produzir os seus produtos. Então, eu vou abater isso como custo de produto. Você é uma empresa de varejo, por exemplo, um magazine. Você compra coisas e revende. Então, na hora que eu faço a venda, eu consumo estoque de mercadoria. Então, isso é um custo de mercadoria. Você é um prestador de serviço, aí sim. Eu sou um prestador de serviço e, de repente, para prestar o serviço, eu consumo uma pecinha, alguma coisa que o prestador foi lá e usou naquela hora. E eu abato esse valor também do que eu cobrei do serviço. E, finalmente, com isso daí, eu vou gerar aquilo que a gente chama de lucro bruto. Então, eu estou indo, a partir do valor total das receitas, eu vou diminuindo coisas e em cada etapa eu tenho um total. O primeiro total que aparece é a receita líquida, o segundo total que aparece é o lucro bruto. Vamos em frente. Aí, depois disso, vão surgir as despesas. Em contabilidade, despesa é um valor que eu tenho que pagar, mas que não tenha nada a ver com a produção.
a produção do bem ou do serviço, a produção lá do bem industrial ou das vendas de mercadoria, né, as vendas em si, elas têm um custo inerente. Agora, tem um custo que é o custo da operação da empresa como um todo. Aquelas coisas que eu gasto para manter a empresa rodando. Isso é que a gente chama de despesa. O que poderia ser um exemplo de despesa? O RH. O pessoal do RH que toma conta dos funcionários, eles não estão lá associados a um serviço que está sendo produzido e vendido lá, como seria o caso de, por exemplo, uma empresa que vende serviços de segurança. Tem o RH da empresa de segurança que seleciona funcionário, treina funcionário, mas eles não prestam serviço para o cliente, eles dão apoio. Então, esses tipos de gastos eu vou chamar de despesa. E eu tenho três principais tipos de despesa. As despesas com vendas, as despesas administrativas e as despesas financeiras. As despesas com vendas seriam, por exemplo, a comissão que eu paguei para vendedor. O vendedor ganha lá 5% das vendas, isso é uma despesa com vendas. Repara, eu não vou bater isso lá no início das receitas, eu vou bater agora, depois do lucro bruto. A outra despesa que eu tenho seriam as despesas com recursos financeiros. Por exemplo, se eu dei financiamento e tal, ou se eu tive que tomar um financiamento e eu paguei juros em cima disso, esses juros entrarão aqui. Então, eu precisei pegar dinheiro para tocar a empresa no dia a dia. Bom, então eu vou lançar esse valor que eu gastei aqui nessa fase, depois do lucro bruto. E eu tenho as despesas administrativas gerais. Aí entra o pessoal do RH, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que toma conta da segurança do prédio, o presidente, os diretores e assim por diante. Tudo isso aí eu vou abater. Quando eu abati isso tudo no lucro bruto, eu chego no lucro ou prejuízo operacional. E a gente chama de lucro ou prejuízo operacional, por quê? Porque é o lucro ou prejuízo intimamente ligado à atividade da empresa. Então é aquilo que a empresa faz que eu estou registrando aqui. Passei do lucro ou prejuízo operacional, eu vou lançar outras coisas. Que outras coisas seriam? Aí eu vou lançar outras receitas, que seriam receitas não operacionais, e outras despesas que seriam despesas não operacionais. Mas o que é isso? Uma receita que eu posso ter é a revenda de um carro que eu estava utilizando. Entrou dinheiro. Se essa revenda foi feita com um valor que é superior ao encontro de contas do carro com a depreciação dele, quer dizer, fazendo o saldo era 10 mil, mas eu consegui vender por 15 ou por 20, porque o carro estava bem conservado, eu tive um lucro. Esse lucro, ele entra como uma receita não operacional. Por que é não operacional? Porque, de repente, a minha empresa é uma empresa prestadora de serviço e não vendedora de carro. Esse seria um exemplo. E eu tenho outras despesas também não operacionais. O que seria uma despesa não operacional? Qualquer tipo de coisa que eu gastei que não tem a ver com a operação da empresa como um todo. Por exemplo, né, um valor extemporâneo que eu fiz, né, por causa de uma perda lá qualquer que aconteceu, né? Então, essa perda não está inerente a algum furto, alguma coisa desse tipo. Não é inerente à atividade da empresa, mas se foi uma despesa que eu tive, eu vou lançar lá, tá? Finalmente, aí eu chego naquele lucro antes do imposto de renda. Eu vou lançar lá uma série de deduções que eu vou ter da empresa, porque a empresa oferece benefícios para terceiros. Aí vai aparecer lá aquilo que a gente chama de debêntures, valores de participação do empregado, a participação no lucro, participação que eu dou prêmio para o administrador, alguns instrumentos financeiros como aqueles instrumentos que sustentam planos de assistência social ou de previdência que eu monto para o próprio empregado, né? Esses valores, né, que eu retirei por conta dessas atividades, eu vou deduzir a seguir. E aí, quando eu chego no final disso, eu tenho que dar o total, né, eu estou deduzindo coisa. Eu tenho um lucro ou prejuízo líquido do exercício.
Quando eu tenho lucro ou prejuízo, ou prejuízo líquido do exercício, o que eu posso no final fazer é pegar esse lucro dividido pelo total de ações. Se for uma empresa de ações, uma sociedade anônima, ela tem lá 100 mil ações. Eu pego aquele lucro, divido por ação e eu ainda registro quanto é que foi o meu lucro por ação. Quanto é que cada ação recebeu ou receberia daquele pedaço de lucro que eu consegui gerar no período. A gente falou, estamos aí demonstrando exatamente o esquema que a gente detalhou na parte inicial do nosso bate-papo. Então, como é que é a demonstração do resultado do exercício? Olha lá, começa com a receita bruta das vendas dos serviços. Beleza, então eu peguei toda a receita. Disso aí eu vou deduzir coisas referentes às vendas, como os abatimentos, os impostos sobre as vendas, né? Devoluções, né? Eu vendi, o cara devolveu, eu tive que retornar o dinheiro, eu vou bater aqui também. Cheguei na receita líquida de vendas e serviços. Maravilha. Aí eu vou abater o quanto que me custou produzir aquilo, vender aquilo, prestar o serviço. Seriam os custos de mercadoria, os custos de produtos vendidos ou os custos de serviços vendidos. Tá? Chego no lucro bruto. Maravilha, vou continuar deduzindo coisas. Então, eu vou deduzir as despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas administrativas e, eventualmente, outras despesas operacionais que podem surgir. Tá? Vou ter o lucro operacional, o lucro ou prejuízo operacional. A partir do lucro ou prejuízo operacional, eu vou somar outras despesas ou deduzir outras despesas que não são operacionais. Né? Somar outras receitas ou deduzir outras despesas que não são operacionais. As receitas aqui a gente já explicou. O cara vendeu lá um ativo lá dele, uma máquina com lucro, eu vou lançar aqui. O sujeito vendeu lá um prédio com lucro que ele tinha, né? Um prédio que ele tinha guardado e tal, mas que de repente ele resolveu se desfazer, vendeu com lucro, eu vou lançar aqui. Aí eu chego no resultado do exercício antes do imposto de renda e da provisão para o imposto de renda, né? Quando eu chego nisso, eu vou abater o quê? As participações dos empregados, a participação de lucro, a questão lá dos planos de aposentadoria que a própria empresa pode manter para os seus empregados, coisas desse tipo são abatidas nessa faixa, nessa etapa. E finalmente eu vou chegar no lucro prejuízo líquido do exercício, né? E pego esse lucro, divido pelo total de ações e eu tenho um lucro ou prejuízo dividido pelo total de ações, que seria o que cada ação carregaria daquele lucro. Sobre o faturamento bruto. Quando eu estou falando do faturamento bruto, eu estou falando das notas fiscais. Eu tenho lá, o IPI não constitui um imposto incidente sobre vendas. Tem que prestar atenção, né? Tem alguns detalhezinhos que eu tenho que prestar atenção. Então, é preferível contabilizar as vendas inicialmente lá no faturamento bruto, para em seguida aplicar o IPI sobre o faturamento. E com isso a gente obtém a receita operacional bruta. Tá? O IPI é um imposto de produto industrializado, né? Ele precisa ser pago em função de vendas. Então, tudo bem, ele não incide sobre as vendas, mas tem uma restrição aqui. A gente não falou lá de impostos que incidem sobre vendas, né? Então, imposto sobre serviço é um, ISS. O ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é outro que incide sobre vendas. O IPI, ele não incide sobre a venda, ele incide sobre o valor daquilo que eu produzi. Mas ele é recolhido em função da nota fiscal. Então, se ele é recolhido em função da nota fiscal, tem um cálculo associado à nota fiscal, eu vou e pego e deduzo ele nesta primeira fase, para chegar na receita operacional bruta. Com relação à receita operacional bruta, ela corresponde a quê? Venda de produto, de mercadoria ou de serviço prestado, conforme seja a operação da empresa, né? Depende do que ela faz. Não se incluem nas vendas brutas os impostos que são cobrados à parte do comprador e depois dos quais o vendedor é mero depositário. Eu posso repassar impostos, tem uma série de impostos que eu consigo repassar. O IPI é um deles. O outro é o ICMS, eu posso ir repassando. Quer dizer, eu recebo, né, eu pago aquilo para uma pessoa e me credito. Se eu sou intermediário, na hora do regime de pagamento de impostos, eu vejo quanto é que eu tenho que pagar, por exemplo, de ICMS e quanto é que eu paguei para alguém que me vendeu coisas com ICMS. Aí eu faço o
saldo disso. Por que eu faço o saldo disso? Porque dentro da legislação brasileira se diz assim, eu não pago imposto sobre imposto. Eu produzi lá uma mercadoria e vendi, tem o ICMS. Aí o sujeito foi lá, era um atravessador, pegou essa mercadoria e revendeu para mim com lucro. Eu não vou pagar imposto sobre o total, eu só vou pagar imposto sobre o diferencial, porque uma parte eu já paguei na hora que eu comprei a mercadoria. Então eu tenho que fazer esse encontro de contas. É disso aqui que a gente está falando. A gente faz o encontro de contas e paga o saldo. Tanto que um dos livros, lá quando a gente começou a falar de contabilidade, um dos livros que eu tenho em contabilidade é um livro de registro de circulação de mercadorias para, por exemplo, apurar o ICMS. Nas deduções das receitas brutas, a gente chegou a falar vendas canceladas, entra. Abatimento, venda, entra. Então eu tenho lá o abatimento. O que é abatimento? É aquele valor que eu dei de desconto para conseguir fechar a venda. Eu ia vender por R$2.000. O cara disse não. Então eu vou te dar um abatimento aí para a gente fechar a venda. Um abatimento de 5%. Ah, legal. Isso aí eu vou ter que abater da receita bruta. Tem que estar discriminado. Então essa conta, ela pega todos os descontos que eu concedi para o cliente, posteriormente à entrega dos bens. Opa! Essa daqui é uma pegadinha legal. Eu fiz a venda, vendi por R$2.000, aí o sujeito foi lá e disse assim, olha, eu queria negociar isso. É nessa hora que entra o tal do abatimento. Não é um abatimento de promoção lá na lista de preços, não vai fazer confusão com isso. Então o item custava 50, eu estou vendendo por 30 porque eu estou fazendo uma promoção. Isso continua sendo o valor da nota fiscal. Mas eu posso dar um abatimento depois. O cliente chegou e disse assim, olha, não vai dar para pagar tudo, mas se você me der um pequeno abatimento, eu te pago já. Opa, bacana. Então é assim, eu vendi por 1.000, o cara vai pagar, por exemplo, daqui a 30 dias. Esse é um raciocínio bem mais tranquilo para você entender. Ele vai pagar daqui a 30 dias, mas ele chega e diz assim, olha, pensando bem, eu tenho dinheiro sobrando, eu posso te pagar hoje. Se eu te pagar hoje, quanto é que você me desconta? A nota fiscal já está lá com 1.000. Né? Mas eu quero te pagar hoje, quero ver. Se eu antecipar, quanto é que você me dá de desconto? Aí diz assim, 1.000, você vai pagar hoje, 950 fecha? Não, 900 fecha. Aí você vai lá e dá um desconto no recebimento, não está na nota fiscal, dá um desconto no recebimento para pegar aquele dinheiro antes, ou porque o cliente já fez essa proposta. Bacana. Esse abatimento eu tenho que fazer em cima da receita bruta. E não deve incluir aqui descontos financeiros, que são aqueles descontos condicionais, né? Aqueles descontos assim já padronizados. Ah, eu vendo à vista é tanto, eu vendo a prazo é tanto e assim por diante, né? Eu vou trabalhar com o valor mesmo da operação, a operação comercial. Impostos que eu vou ter, então, que a gente já explicou, sobre as vendas. Eu tenho ISS, eu tenho ICMS, eu tenho PIS, eu tenho COFINS. Bacana. Ok. Aí eu tenho a receita operacional líquida. Eu peguei lá as vendas, abati os valores das vendas, peguei lá as contas referentes à questão do custo de mercadoria vendida, custo de serviço prestado, custo de produto industrializado, que eu produzi. Bacana. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e aplicar isso em cima das vendas líquidas. Então, primeiro eu tenho que saber quanto é que custou isso tudo, quanto é que eu consumi de estoque, quanto é que eu paguei para a mão de obra que ajudou a preparar aquilo, e esse valor, que é o custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida ou o custo de serviço vendido, eu vou abater da receita líquida. Bacana. Uma das coisas que a gente chamou a atenção aqui é que no caso específico do estoque, para fazer essa conta, eu faço uma conta de padeiro, como se fosse uma caixa d'água. Qual é o custo do produto vendido? Simples. Eu vejo lá no período, lembra que o demonstrativo contábil, ele apura de um ano, né? É sempre um período de um ano. Aí, né, aquele demonstrativo contábil, principalmente o DRE. Então eu vou estar olhando o que aconteceu no ano. Eu vou lá para ver o que eu gastei do estoque e vejo assim, lá no balanço do ano anterior, quando eu fechei, tinha quanto de estoque? Era o estoque inicial. Bacana. Aí eu vejo, no balanço, no final do ano, que é quando eu estou fechando o DRE, quanto é que era o estoque? É o estoque final, tá? Então eu vou fazer o seguinte, o estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final, vai me dar o custo do produto vendido. Então é assim, eu tinha 100,
tá? Tinha 100. Aí eu comprei mais 100, ficou 200. No final do ano, eu vou ver, eu deveria ter 200 se eu não tivesse consumido nada, mas no final do ano eu tenho só 100. Quanto é que eu consumi do estoque para fechar essa conta? É essa conta que a gente mostra aqui. Então, o custo do produto vendido, ou o custo da matéria-prima que eu usei, eu faço sempre essa conta. O estoque inicial, somo compras e diminuo o estoque final. Quando eu vou encontrar essa diferença é justificada por quê? Por causa das mercadorias ou dos produtos que eu tirei do estoque para vender, para transacionar. Então, é uma conta de padeiro, né? É como se fosse aquele esquema de caixa d'água. Tinha 200 litros, entraram 300, né? E lá no final eu só tenho 100 litros. Quanto é que saiu? Eu faço o encontro de contas e determino o valor. Resultado bruto operacional. O que é isso? É o resultado da empresa como um todo. Eu já peguei lá as receitas, já abati as vendas, já abati os custos, aí eu tenho um resultado geral. O resultado, por que a gente chama de resultado operacional? Porque é o resultado com as atividades que a empresa toca, que a empresa normalmente executa. Fácil. Despesas operacionais de vendas. Aí a gente está detalhando. Quais são as despesas de vendas? Eu tenho gasto de promoção, colocação de distribuição de produto da empresa, por exemplo, o frete, né, se o frete vai ser pago por mim, que eu que estou vendendo, né? Também as despesas incluem o pessoal administrativo que toma conta de vendas. Isso é despesa de vendas. E tem uma série de outros exemplos que a gente pode dar, como, por exemplo, a provisão para devedores duvidosos. Eu lanço aqui, que é uma conta credora. Bacana. Despesas administrativas. As despesas administrativas é que é tudo que eu gasto para manter a empresa como um todo. Aí entra o honorário da diretoria, o honorário do conselho, as despesas com viagem, material de escritório, material de copa e cozinha e alguns outros impostos que eu pago associados, por exemplo, às coisas que a empresa tem. IPTU, o imposto sindical, taxa d'água, taxa de funcionamento da empresa, né, a TFE, né, taxa de fiscalização da empresa, coisas desse tipo, do empreendimento e tal, do endereço, sei lá. Né, quais as contas que a gente tem que pagar para manter a empresa funcionando, eu vou lançar aqui. E tem os encargos financeiros líquidos, que seriam as despesas e as receitas financeiras, eu faço o encontro e abato aqui também. Tem variações monetárias também. Então, aquela parte lá da variação, quando eu tenho uma dívida ou quando eu tenho um recebimento em outra moeda, eu vou lançar aqui. Essas são as despesas financeiras. Bacana? Ótimo. Aí eu tenho lá outras despesas ou receitas operacionais. A gente já comentou sobre elas. Então, é o lucro ou prejuízo que eu tenho numa participação societária. Eu comprei para fazer investimento. Bom, legal, aquilo valorizou. Mas o meu negócio não é comprar e vender ação de outras empresas. Então, esse lucro vai entrar como não operacional. Se eu tiver prejuízo, também vai entrar como não operacional. E aí, com isso, eu fecho essa parte. Essas outras despesas ou atividades, né, referentes a coisas não operacionais, que vêm de coisas não operacionais, elas são obtidas por atividades acessórias. E a gente comentou. Então, tem lá o lucro para participação societária, tem uma venda por exemplo, de um ativo. A gente cita aqui a venda de sucata. Sucata não tem valor nenhum, né? Mas, de repente, eu pego aquela sucata e para alguém aquilo tem valor. Ela tinha valor zero, eu consegui vender por X. Tem uma lucratividade. Eu vou lançar isso como uma receita não operacional. O negócio da empresa não seria vender sucata. Maravilha! Aí eu tenho o resultado operacional líquido, né, que é o lucro ou prejuízo operacional como um todo. Ah, bacana. Isso daí é que vai servir de base para eu conseguir fechar os resultados gerais da empresa. Então, esses resultados eles são obtidos através das atividades como um todo da empresa, as operacionais e as não operacionais também. Aí, isso me leva a um resultado antes do imposto de renda. Porque eu só vou apurar o imposto de renda depois que eu conseguir calcular todo o lucro da empresa. Aí, nessa hora, eu vou fazer, depois do resultado, antes do imposto de renda, uma previsão de quanto eu vou pagar do imposto de renda, porque eu vou ter que abater disso lá no DRE. Lembra que quando eu estou fechando o DRE, eu estou fechando o DRE no dia 31 de dezembro, o DRE do período contábil.
E o imposto, eu tenho um prazo para pagar, então eu tenho que estar lá registrado quanto é que eu tenho para pagar, todas as minhas dívidas. Por isso que eu vou lançar isso aqui. Eu vou fazer uma provisão com relação a isso. Não só o imposto de renda, aí eu tenho a contribuição social e algumas outras coisas que eu tenho que ser pagas, eu vou lançar aqui para abater. A contribuição social, por exemplo, é uma coisa que foi criada lá pela lei lá 7.689, a gente está colocando aí, em 88. E ela usa o resultado contábil da empresa. Então eu tenho que ir calculando até chegar lá. E hoje a gente tem uma alíquota de 9%. Essa alíquota de 9% da contribuição social, você tem que prestar atenção no seguinte: se a empresa tiver, por exemplo, um regime de pagamento pelo Simples Nacional, esse Simples Nacional, ele fecha todos os impostos que têm que ser pagos pela empresa e define uma taxa única. Então, essa daqui é o exemplo de uma empresa que paga pelo lucro real ou pelo lucro presumido, né? Mas a gente tem outras alternativas tributárias. O que a gente está chamando a atenção é, eu tenho que aprimorar o lucro primeiro, para depois lançar os impostos que incidem sobre o lucro. E eu estou lá só descontando coisa. Pego o DRE e vou descontando coisa, descontando. Até que eu chego lá na provisão do imposto de renda. Essa provisão do imposto de renda é o que a gente falou. Eu cheguei naquele lucro, eu sei quanto é que eu tenho que pagar em cima disso, eu faço uma estimativa de quanto é que vai ser pago e vou lançar mais um valor de débito lá no meu DRE. Essa provisão, ela acontece por conta também do fechamento do balanço. E é um dos ajustes que a gente pode considerar lá quando a gente falou de ajustes, tá? Então, por ocasião lá da elaboração do balanço, eu faço essa provisão para lançar no DRE também. Bem, com isso daí, a gente já varreu bastante coisas a respeito do DRE e já pode se aventurar a tentar responder algumas questões de concurso. Então, vamos lá. 2013. As participações de debêntures e administradoras devem ser calculadas após a provisão do imposto de renda. Não, a gente viu qual é a sequência. Aqui não tem jeito, você tem que ver mais ou menos qual é a sequência. Não precisa decorar esses textos todos. Tenta fixar a estrutura da demonstração dos resultados do exercício, né, que é aquela figurinha azul que a gente mostrou. A gente vai ver que isso é antes do imposto de renda. Então, né, tá errado. E aí ele diz assim, a participação dos empregados, que é uma despesa operacional, não é operacional, despesa operacional é aquela que está vinculada à atividade da empresa. Se está vinculada à atividade da empresa, ela é operacional. Participação dos empregados é uma coisa que vem depois, em função do lucro. Despesa operacional é aquela que eu tenho para conseguir vender mercadoria, vender produto ou vender serviço. Está errado de qualquer maneira. Essa aqui, despesa operacional, então está totalmente fora. Outra questão que a gente tem, lá da ESAF de 2013, a questão diz assim, os impostos que na demonstração de resultados do exercício são apresentados como dedução da receita bruta operacional, eles possuem uma característica. Qual é essa característica? Se é na receita bruta, eles têm que ser referentes a vendas. Então, fica ligado nisso. Aí ele diz assim, são de competência federal ou estadual? Esquece, não tem nada disso. Porque eu tenho imposto de competência federal ou estadual que não tem nada a ver com receita bruta. A segunda alternativa bate direitinho com aquilo que a gente imaginaria. Então eu tenho proporcionais ao valor de vendas, porque eles se baseiam nas vendas. Maravilha, mas vamos ver as outras. Gerados por decorrência da fabricação do produto. Não são gerados por decorrência da fabricação do produto. Eles são gerados por conta da venda. Eu posso até fabricar o produto, mas eu não vender e vender muito tempo depois. Bom, se eu fabriquei o produto e tenho que pagar imposto, eu teria que ser lançado naquela hora, né? E lá os impostos sobre as vendas só acontecem quando eu faço a venda. Esquece isso. Gerados por decorrência da circulação do produto? Também não, né? Não é a circulação do produto. É em cima das vendas. E recuperados pela empresa nas compras e vendas? Também não. Né? Eu recupero isso, né, a partir eventualmente, de outras transações que eu vou fazer. A característica básica é a proporcionalidade em relação ao valor de vendas. Tá? Mais uma questãozinha para encerrar. Assinale a opção correta. Nos termos da lei, né, que estrutura lá a demonstração contábil, né, do exercício, né,
o que se diz? Primeiro, a receita líquida das vendas e serviços, o custo de mercadoria vendidas e serviços vendidos e o lucro bruto tem que estar no DRE. Maravilha, isso aí que está certo. Aí ele diz assim, as despesas com as vendas, as despesas financeiras, tudo bem, deduzidas das receitas, legal, das despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, estão lá no DRE, tá certo. Aí ele continua, o lucro ou prejuízo operacional está no DRE, outras despesas e outras receitas, que seriam as não operacionais, estão lá no DRE, tá certo. Aí eu venho, o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto de renda, tá certo. Finalmente, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos obtidos. Daqui, o furo está aqui. O abatimento obtido é o abatimento que a empresa recebeu. Eu não vou lançar isso. E os impostos a recolher. O imposto a recolher está correto. Então, o que está errado são os abatimentos obtidos. E essa é a alternativa que eu tenho que marcar, porque era o que eu estava correndo atrás. A gente vai ficando por aqui, com mais uma aula de contabilidade. Agradecendo a vocês. Se tiverem dúvidas, manda para a gente. E até breve com mais de contabilidade.